eternidade. Simples. Você não foi criado para experimentar a morte. Você não foi criado para morrer. Você foi criado para viver, porque Cristo é vida. A morte que seria sua já foi realizada por Ele. E é disso que nós vamos tratar nessa noite. Porque talvez você pense, mas eu conheço tanta gente que é crente e morreu, está no sepulcro, está no túmulo. O corpo dele está lá, mas ele mesmo está não. A estrutura física com a qual ele se comunicava com o mundo aqui, está na sepultura. Talvez nem na sepultura esteja mais, né? Dependendo do tempo. Mas está na eternidade, amém? Então, sobre essa questão, nós vamos pontuar aqui algumas considerações, né? Fazer algumas considerações. A primeira é: fomos destinados a viver eternamente. No momento que você nasceu, você já foi destinado para a eternidade. Que bênção, né, amado? Olha só, diferentemente dos animais, nós fomos criados para viver eternamente. E isso nunca mudou. Só mudou o endereço: céu e inferno. Mas a eternidade continua lá, a te esperar. Daí a razão dessa ministração para você. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou no homem a eternidade. Você sabe por que nós nunca nos acostumamos com a morte? Você sabia que o ser humano, por mais que ele veja morte o tempo todo nos jornais, na TV, na história da humanidade, ele não se acostuma com a morte. E sabe por quê, amados? Porque o ser humano em sã consciência, com juízo normal, né? Porque tem gente que vive para matar, mas aí está fora do padrão. Mas uma cabeça dentro do padrão não se acostuma com a morte, porque o ser humano não foi criado para experimentá-la. O ser humano não foi criado para a morte, ele foi criado para a vida. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus colocou a eternidade dele no homem. Os animais perecem, morrem. Os animais não têm o espírito. Os animais não têm o sopro de Deus nele, não tem o pneuma de Deus nele, não tem o espírito de Deus neles. Por mais bonitinhos que possam ser, e por mais valiosos que possam ser em relação aos seres humanos, porque tem gente que prefere ter um cão do que ter um filho, né? Mas Deus, Ele prima pelo ser humano, amado. Não importa, agora talvez vocês vão se escandalizar com isso, mas eu tenho base bíblica no que eu vou falar. Não importa quão distante o homem esteja de Deus, sempre haverá algo de Deus nele. Não importa quão corrompido o homem tenha sido, ou quão corrompido ele seja, sempre haverá algo de Deus no homem. Por isso que é possível salvar o mais pervertido deles. Os irmãos compreendem? Agora é claro que nenhum pervertido vai entrar no céu. Mas um dia, em vida, pode ser que esse pervertido, por quem a sociedade não dá nada, por quem a família já não tem mais esperança nenhuma, por quem a esposa já não vê mais nenhuma, de um resquício de esperança, de restauração, porque está tão mergulhado no crime, tão mergulhado nas drogas, tão mergulhado no satanismo, sei lá. Mas de repente aquele é um dos escolhidos de Deus. Bom, como nós dissemos, né? Deus, Ele colocou a eternidade no coração do homem. Amados, nós não fazemos ideia do que é ser criado à imagem e semelhança de Deus. A gente não faz ideia. Porque se a gente tivesse a mínima noção do que é isso, a nossa vida, as nossas escolhas, o nosso louvor, a nossa adoração seria diferente. Nós não fazemos ideia, porque depois da queda, amado, a nossa mente, ela foi reduzida a uma existência carnal por conta do pecado. Mas olha só, Deus nos criou para uma comunhão eterna com Ele, e essa comunhão teria que ser voluntária. Daí a opção da escolha. Deus é amor, e isso implica em escolha. Eu não casaria com a minha esposa, Deia, se ela não me quisesse, por mais que eu a amasse. Deus não vai querer no céu, olha, amado, Deus não vai receber no céu ninguém que não tenha feito a opção de ir. Ninguém vai arrastado para o céu. Venha,
venha. Não, não quero. Agora para o inferno pode ser que vá. Mas arrastado para o céu não vem ninguém. No céu só estarão quem fez a opção de ir. Os irmãos estão entendendo? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Se a pregação estiver muito apertada, assim, muito chocante, amado, você pode se retirar também, assim, fica à vontade, né? Mas se você ficar até o final, eu creio que Deus vai ter muito a falar com você no seu espírito, e você vai sair daqui com uma convicção renovada daquilo que você já crê. E se não crê, você vai sair daqui crendo nisso. O homem escolheu se afastar e se esconder de Deus, mas Deus decidiu encontrá-lo e trazê-lo de volta. Eu vou contar mais uma coisa para você que talvez te escandalize. O objetivo aqui é te escandalizar. Fugiu. Tá, lembrei. Você sabia que quando Deus criou o homem não conhecia o amor? O amor era algo que o homem ignorava. O homem não conhecia o amor. Eva também não conhecia o amor. Tá? E aí Deus então, ele deu uma determinação para o homem. Olha, está aqui o jardim, está aqui os frutos e tal. Mas não comam daquela árvore, porque aquela árvore está proibida vocês comerem. Qual era a árvore mesmo? A árvore do? A árvore do? Isso. A árvore do conhecimento. Que conhecimento já inclui bem e mal. A árvore do conhecimento. Deus os privou de comer daquele fruto. Mas Deus sabia que isso ia acontecer. Mas olha, amado, Deus, ele não dá ponto sem nó. É isso que eu quero que você entenda. Ele sabia que ia acontecer. Diz a palavra que o inimigo chegou lá e falou para Eva: olha, Deus não quer que vocês sejam como ele, porque Deus sabe, se vocês comerem da árvore do conhecimento, vocês serão dotados de conhecimento. Tá? Porque a árvore era a árvore do conhecimento. Quantos aqui querem ter conhecimento? Todo mundo, né? Pode levantar a mão, eu quero também. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Né? Só que a árvore do conhecimento, pastor Orlando, tinha dois aspectos, dois polos, e era esse o problema. Ela trazia tanto o conhecimento e a influência do bem, quanto o conhecimento e a influência do mal. Portanto, uma árvore para a qual eles ainda não estavam preparados a comer do fruto. Os irmãos compreendem? Amém? Mas olha só, como eu falei que eles não conheciam o amor, eles conheciam a sua origem, mas não tinham ainda um elo de amor com Deus. E eu acho tão interessante isso, amado, porque me lembrei do filho pródigo. O filho pródigo, ele explica melhor isso. Quando o filho saiu, ele sabia que o pai o amava? Sabia, não sabia? Sabia. Mas mesmo assim ele saiu, não foi? Foi lá, viveu a vida dele, gastou toda a fortuna do pai e tal. E no chiqueiro lá onde ele estava, com os porcos, ele se lembrou do pai. Ele se lembrou que na casa do pai dele, ele era bem tratado, ele era tratado como filho. Ele se lembrou de que os servos do pai tinham mais do que ele estava tendo até na ocasião. E ele então cogitou no seu coração: eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele não foi para um outro lugar, ele não foi para um albergue, um sanatório, nem sei se existia isso naquela época, mas ele pensou na última alternativa, que se inclusive houvesse outra, ele não teria voltado. Ele só viu um caminho para voltar, o que ele nem tinha certeza ainda. Ele ia dizer para o pai: pai, eu pequei diante dos céus e diante de ti, recebe-me como um escravo, porque não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, amado, pode ser que eu diga isso chorando, mas eu vou dizer, amado, quando ele chega humilhado, ele chega com aquele sentimento de que traiu o amor do pai. Mas diz a palavra que quando o pai o avista de longe, o pai corre na direção dele, amado, e o pai vai e abraça. O pai não pergunta por onde ele andou, o pai não pergunta o que ele fez com o dinheiro, o pai simplesmente abraça, manda trazer um anel, manda trazer roupa, manda trazer calçados. A partir daquele momento, aquele filho conhece o amor do pai. Você precisa trair. Não estou dizendo que você precisa trair, tá, amado? Mas no sentido... Bom, tomara que você entenda o que eu vou dizer. Trair talvez não. Mas você precisa ofender alguém
para que através do perdão, do acolhimento, este alguém, ou você, entenda o amor dessa pessoa. Puxa, eu machuquei tanto fulano de tal, e ele está me perdoando. Isso é amor. Então Deus, amado, quando Ele expulsa o homem do jardim do Éden, na verdade Ele não o sentencia à morte, que é já o nosso... Cadê? Está aqui. Precisamos entender que o castigo de Deus ao privar o homem da árvore da vida não foi uma sentença de morte, mas uma alternativa de redenção. Às vezes quando a gente olha ali, a gente pensa, né, olha, Deus sentenciou o homem à morte e tal. Não foi, a morte foi uma consequência, não foi uma sentença. A árvore da vida não foi uma sentença, foi uma precaução. Por quê? Se o homem comesse da árvore da vida em pecado, ele ia viver eternamente no inferno, longe de Deus, porque eternamente longe de Deus é o inferno. Por isso que Deus diz, olha, eu não quero que o homem coma da árvore da vida e viva eternamente. Sabe por quê? Ele ia viver eternamente longe de Deus. Então nós precisamos entender isso, que Deus, tendo privado o homem da árvore da vida, Ele não sentenciou o homem à morte, mas Ele deu ao homem uma alternativa de redenção, para que o homem não sucumbisse a uma existência passageira na qual conheceria a morte. Pelo contrário, Deus o protegeu de uma eternidade longe dele, onde conheceria um caos existencial, do qual nunca mais ele sairia. Sabe por quê? O homem foi criado para a eternidade. Ou com Deus, ou sem Deus, você tem uma eternidade a viver. Você acha que Jesus morreu à toa? Por isso, a gente tendo esse entendimento, a gente pode mensurar por que Jesus se submeteu à morte mais vergonhosa e mais dolorosa que existia naquela época. Mas você tem uma ideia, o ladrão, a pessoa quando ela era condenada à morte por crucificação, ela era assim, era tirada dela toda a possibilidade de suicídio, porque ela preferia tirar a própria vida do que morrer crucificado. As pessoas que estavam condenadas à morte por crucificação, amado, que era o pior castigo que existia, e Jesus, Ele se submeteu a esse tipo de morte. Sabe por quê? Porque a sua eternidade estava em jogo. O preço da tua redenção, para que hoje você estivesse aqui ouvindo essa palavra, porque essa palavra, querido, é palavra de eternidade. Nós estamos tratando aqui hoje da eternidade. Então, quando você lembrar da cruz, lembre que foi através dela, que você agora pode ter até acesso a uma eternidade com Deus, e não longe dele. Até que na plenitude do tempo, Deus enviaria o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados e nos assegurar novamente o acesso à árvore da vida. Ouça o que diz em Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 24. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Para guardar o caminho da árvore da vida. Mas agora, amado, olha aqui, nós vemos isso aqui no capítulo 3 de Gênesis, né? Capítulo 3. E agora vamos para o capítulo 22, que é a última página da Bíblia. Nós vamos encontrar essa árvore lá na última página da Bíblia. Depois do sacrifício de Jesus ter sido consumado, depois de todo o projeto de redenção ter sido consumado, agora nós lemos o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma a outra margem do rio, está o quê? Fala mais alto, o que é que está no meio da praça? Depois de tudo concluído, a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte, cadê? Está o nome,
o seu nome. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. A árvore da vida na eternidade, depois do pecado ter sido completamente consumado. Quando a gente começa a entender, amado, o plano da salvação, o plano da redenção, a partir do Éden, as coisas começam a fazer sentido, a gente começa a emendar, puxa vida, então foi por isso, claro, então é isso, é dessa forma, exatamente, querido, a sua história vai ter um final feliz, você precisa saber o final da sua história, você precisa saber, amado, que você tem um destino, e o teu destino é a eternidade no céu com Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Nós não somos um povinho qualquer, obstinado, fanáticos, que não sabe para onde vai, não sabe em quem crê. Não, o apóstolo Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E o apóstolo Paulo investiu sua vida nisso. Ele investiu a vida dele naquilo que ele acreditava. Amém? Bom, observemos então que o primeiro texto que fala sobre a árvore da vida, no início das escrituras, e o segundo texto no final dela, e não é sem motivo, pois um plano de redenção precisará ser executado, ou Deus teria falhado ao criar o homem. Amado, se não fosse a árvore da vida, se não fosse o plano de Deus, Ele teria falhado ao criar o homem. Mas Deus, como eu falei, Ele não dá ponto sem nó. Já me perguntaram, eu mesmo já perguntei, poxa, por que Deus criou o homem sabendo que o homem ia pecar? Puxa, por que, sabe, eu não sei se você é que nem eu, que pergunta, faz alguns porquês, pergunta algumas coisas para Deus, né? Eu pergunto e questiono. Não é pecado questionar não, amado. Se é para saber, né? Agora questionar para confrontar é outra coisa. Mas para saber, Deus, por que o Senhor permitiu? Se o Senhor sabia tal. Não, havia todo um protocolo, havia toda uma regra de justiça, a justiça de Deus, que no final, amados, no final, só estariam nos céus, com Ele, aquele que fez a escolha certa, aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Não vai ter ninguém lá que não tenha sido lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Posso ouvir um amém? O que nos leva, amados, à segunda questão, entre o temporal e o eterno. Então, entre o temporal e o eterno existe o fator tempo, dentro do qual você e eu vivemos. E é nesse tempo que nós vamos decidir onde passaremos a eternidade. Sendo assim, vamos falar um pouco sobre esse tempo. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Se parasse aí, estava bom, né? Alguém falou, opa, a própria Bíblia está dizendo, né? Andar pelos caminhos que agradam ao meu coração, agradam aos meus olhos. Olha, então vou lá, vou para a balada, vou não sei para onde aí, né? Vou aproveitar a vida, porque aqui está dizendo. Mas, amados, tem um detalhezinho que diz o seguinte: sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Ou seja, faça o que você quiser da sua vida, você tem o livre-arbítrio, você tem a liberdade para fazer o que você quiser, as escolhas que você quiser, mas saiba que você será responsabilizado por cada escolha que fez. É aí que a coisa pega, amado. A sua existência aqui na terra é feita de escolhas. Todo dia você faz escolha. Faz ou não faz? Escolhas pequenas, escolhas corriqueiras. Até num jogo de xadrez, você não faz escolha ali, num joguinho de xadrez? Você não escolhe, né? Todo dia você está fazendo escolha. Agora tem escolha, amado, preste bem atenção. Tem escolhas que você vai fazer, que vai comprometer o seu futuro. Tem escolhas que você vai fazer, que vai comprometer a sua eternidade. Então escolha bem. Deus falou lá para o povo de Israel: eis que proponho dois caminhos para vocês, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha, pois, a vida para que viva. E Ele está propondo isso para nós o tempo todo. Amém? Bom, então nesse texto Deus não está estimulando atitudes e decisões irresponsáveis. Pelo contrário, Ele está orientando-nos a tomar decisões e atitudes certas, pois chegará o dia da prestação de contas sobre tudo que você fez ou deixou de fazer. Você já ouviu falar do livro da vida, né? Vai estar tudo escrito lá. Já pensou? Quando entendemos, amado, que a nossa vida é breve nessa terra e que precisamos decidir vivê-la integralmente, intensamente, então temos que tomar as decisões certas. É disso que trata esse texto que acabamos de ler, né? De Eclesiastes. Mas ouça o que Jesus diz em João 10:10. O que Ele diz? Pode ler. Eu não tenho o costume de dizer isso, mas eu vou fazer isso. Agora diga isso para o seu irmão. Seu irmão.
Mas vamos consertar. Diga para o seu irmão assim: ele veio, não é eu vim, né? Porque não foi você que veio. Ele veio para que tenha. Amém? Ele veio para que todos nós tenhamos vida e vida abundante. Agora, deixa eu te falar aqui. A vida abundante que Deus planejou para nós não tem a ver com longevidade, mas com profundidade. Você pode viver poucos anos e ter uma vida com profundidade. Eu vou explicar para você a diferença. E você pode viver 110 anos e quando morrer ninguém se lembrar de você, você não vai ter deixado nada, vai ser uma vida vazia, você não fez diferença na sociedade. Você viveu muito, mas aproveitou pouco. Né? E a vida abundante que Jesus fala, amado, é vida com profundidade. É vida que você deixa rastros para outros seguirem o teu caminho. É vida que você deixa um legado. É vida que você ajuda outras pessoas a seguirem o caminho certo. Não é longevidade propriamente. Também, né? Bom, quando você... o que seria essa vida abundante? Olha só, quando você é bênção na vida de alguém, quando você exerce uma influência positiva na vida de alguém, quando você leva uma vida digna de ser copiada, quando você é lembrado com louvor, quando você deixa um legado positivo, enfim, quando você faz a vontade de Deus. Vida abundante. A vida abundante, amado, não se trata de riqueza, de aquisições, propriamente, de sonhos realizados. Eu tenho uma dificuldade, eu já falei aqui, eu tenho dificuldade dessa coisa, Deus vai realizar seus sonhos. Não vai. Eu acredito mais assim, sabe, amado? Em chegar para você, Deus vai realizar os sonhos dele em você. Ah, porque, querido, hoje você sonha em casar com a Maria, daqui a pouco a Maria já não é mais interessante. Eu estou dizendo para os adolescentes aí, né? Que eu já fui adolescente com esse negócio, né? Juras de amor por toda a vida, não é assim? Quando a gente tem 13, 14 anos, o sentimento, as emoções aflorando, então a gente jura tal, jura amor eterno. E via de regra, você não casa com aquela que você jurou amor eterno. Casa com outra. Que aliás, você nem jurou amor eterno por ela, mas está até hoje com ela. Então, amado, não é questão, sabe? Eu não romantizo o evangelho, não. Tá? Eu não vou dizer, Deus vai realizar seus sonhos. Não. Agora, Deus tem um sonho para realizar na sua vida. O nome dele vai ser glorificado na sua vida. Querido, na igreja primitiva, as pessoas, elas não tinham esse pensamento humanista que nós temos hoje. Eles glorificavam o nome de Deus morrendo e não prosperando. O nome de Deus era glorificado na morte e não na prosperidade deles. Agora, amado, nós temos que entender que o que está em jogo no presente, na presente era, na sua existência agora, é a sua eternidade. Eu vou dizer uma coisa que talvez você não vá gostar. Não sei o que você já conquistou até hoje, mas se você morrer agora, para onde você não vai precisar delas. Você pode trabalhar a vida toda para adquirir qualquer coisa que o seu coração deseje, amado. Quando a sua vida é interrompida aqui na terra, amado, a eternidade, você não vai levar nada daqui, por uma razão muito simples: você não trouxe nada para cá. Jó dizia: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amados, nós precisamos ver a vida do ponto de vista da eternidade. Senão a gente chora, senão a gente sucumbe, senão a gente se desvia do caminho, senão a gente fica desesperado com as coisas que estão acontecendo. Jesus, Ele quer que você olhe com os olhos dele. Tudo que está acontecendo, a política, né? Que a gente está vivendo, ameaças que nós estamos tendo das igrejas serem limitadas nas suas convicções. E tantas outras coisas, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Mas sabe, amado, quando eu vou para as páginas das Escrituras, eu glorifico a Deus, porque assim eu leio e falo: poxa vida, está se cumprindo. Deus não perdeu o controle. Ele continua no controle. E olha, Ele tanto continua no controle que não sei no meio de qual problema você está, os olhos dele estão postos em você. Apenas creia. Amém? Bom, então, a vida abundante é essa, né? Não se trata de riqueza, aquisições, sonhos realizados, porque os ímpios também alcançam essas coisas, sim ou não? Aliás, as pessoas mais ricas do mundo não são evangélicas. Não são.
Muitos até são satanistas. A nossa riqueza. E não estou fazendo apologia à pobreza aqui não, tá, amado? Tá? Não quero que ninguém seja pobre não. Mas que você olhe para a eternidade mais do que olhe para essa existência terrena. Porque se você mudar o foco, tudo mais na sua vida vai mudar. Seus valores vão mudar. Muda o foco. Enxergue além dessa existência. Existe uma eternidade para você. Você não nasceu para morrer. Você nasceu para viver. Amém? Bom, olha o que diz Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21. Ele proferiu ainda uma palavra dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e recolherei todo o seu produto, todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O homem nadou e morreu na praia. Desperdiçou toda a sua vida, todo o seu potencial. E agora as pessoas que vão usufruir do que ele reservou, não moveram uma palha, não sabe quanto custa um sabonete. O problema de você deixar uma herança e deixar um legado. Eu ministrei aqui uma certa vez sobre isso, né? Herança e legado. Deixe herança para os seus filhos, porque a herança, deixe legado para os seus filhos, porque legado envolve valores. Herança envolve preço. E o preço da briga? Valores não. Porque os valores não têm preço. Amém? Continuando. Então, amado, nós precisamos entender que não trouxemos nada para cá e daqui nós nada levaremos. É claro que enquanto nós estamos nesse corpo, nós sonhamos com um futuro promissor, conquistamos, né? Você não vai deixar de fazer a faculdade, terminar sua faculdade, você não vai deixar de ter seus sonhos, seus planos, tá? Em detrimento disso, mas você nunca pode perder o foco. Você sempre tem que se dar conta de que você é peregrino nessa terra. Amém? Nós conquistamos coisas tal, mas nunca devemos perder de vista que nós fomos criados para a eternidade. O que nos leva ao terceiro ponto. Jesus, o Pai da eternidade. Seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é o Pai da eternidade. Glória a Deus. A tônica dos ensinamentos de Jesus, amados, sempre apontava para a eternidade. Pode observar, o Evangelho, ele fala da eternidade. O Evangelho fala da eternidade. É Jesus querendo levar os seus discípulos a enxergarem além do que eles podiam ver com os olhos carnais. Enxergar a eternidade. Jesus queria que nós... cadê? Jesus enxergava além do que é temporal, além dos limiares dessa existência. Jesus queria que nós enxergássemos além daquilo que os nossos olhos carnais possam ver. Ele queria que nós entendêssemos que estamos de passagem, não pertencemos mais a este mundo, embora estejamos nele. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18, diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvir a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Já naquela época, mais de 2000 anos atrás. Meu querido, você sabe por que os discípulos da primeira geração preferiram morrer do que trair Jesus? Porque eles poderiam trair Jesus e continuarem vivos, né? Só que teriam morrido depois, ou de velhice, né? Mas eles preferiram morrer queimados, crucificados, afogados, sei lá. Sabe por quê? Eles tinham a eternidade, eles tinham compreendido o mistério da eternidade, amado. Porque quando se compreende isso aí, fica fácil aceitar a morte. Eu sei que eu estou falando muito de morte aqui, amado, mas é para gerar vida em você. Porque é dela que gera. É da morte que gera a vida. Amém? Se o grão de trigo cair em terra e não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz frutos. Querido, a eternidade é uma realidade. Você acreditando nela ou não, a verdade não se curva diante das minhas opiniões sobre ela. Eu não sei qual a sua opinião sobre a verdade, ou sobre a realidade. Existe uma verdade que não se curva diante do que você acredita. Eu não acredito em verdade relativa, eu acredito em verdade absoluta. Porque se é relativa não é verdade, é ponto de vista. E nem todo ponto de vista corresponde à verdade dentro do ponto de vista do outro.
Mas se você está dentro do ponto de vista de Deus, a verdade absoluta está lá. Não são as minhas palavras, não é a minha verdade, mas é a verdade de Deus em mim. Aí, se você quiser contestar, fica à vontade. É entre você e Deus. Eu só estou reproduzindo o que Ele colocou em mim. Ele colocou a eternidade no meu coração. Amém? Glória a Deus. Então, quer você acredite ou não, a eternidade existe. Não pague para ver não, viu? Pois afinal, o preço já foi pago. Você não precisa pagar para ver. Até porque se você pagar para ver, você vai descobrir que o preço foi mais caro do que você imaginava, né? Bom, quarto ponto. Jesus foi preparar lugar para mim e para você. Ele diz em João 14, versículos 1 e 3. Eu gosto muito desse texto. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Uma promessa que Jesus disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fica atemorizado não, não fique preocupado não. Na casa do meu pai há muitas moradas. E Jesus, quando ele está na oração sacerdotal, capítulo 17 do livro de João, ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, estejam também os que me destes, para que vejam a minha glória, a glória que eu tive junto de ti, antes que o mundo existisse. A vontade de Jesus, amado, é que a sua igreja, Jesus, ele está mais ansioso por você ir do que você. Jesus está mais apaixonado pela sua igreja do que a igreja por ele. Porque muitas vezes a igreja se esquece do seu compromisso com Jesus e começa a flertar com o mundo. Mas Jesus, ele continua fiel a você, igreja. Amém? Glória a Deus. Era propósito, né? Este era o propósito da vida, da morte, da ressurreição e da encarnação de Jesus. Cumprir a maior missão de resgate da história da humanidade. A maior missão de resgate da história da humanidade. Ele prometeu voltar triunfante. O que nos leva ao próximo ponto, né? Apegue-se ao que é eterno. Apegue-se ao que é eterno. As distrações do dia a dia, as informações contrárias às realidades espirituais, as coisas que nós vemos e ouvimos, tendem a nos distrair em relação à eternidade. E quando percebemos, estamos vivendo como se a eternidade não existisse. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Amados, está muito hoje nós, nesse universo humanista que nós estamos vivendo, e a igreja tem sido assediada por essa ideologia, é muito comum a gente usar Deus, o conceito de Deus, para os nossos propósitos. É por isso que eu bato sempre nessa tecla, sempre que eu tenho oportunidade. Usar Deus para o teu propósito. Quem está no papel de Deus é Ele. Você é apenas criatura, que teve o privilégio de se tornar filho. Mas Ele é Deus. Ele não tem que fazer a sua vontade. Eu costumo dizer, amado, que Deus, como Pai, Ele nunca vai dar para você o que você deseja, mas Ele vai sempre te dar o que você precisa. Sabe por quê? Porque Ele é um pai responsável. Qual é o pai aqui que dá tudo que o filho pede? Se tiver algum aí, depois me procure. Procure minha esposa, que ela tem mais, uma pegada a mais. Né? Se tiver algum pai ou mãe aí que dá tudo que o filhinho quer, que não sabe dizer não para o filho, procure minha esposa. Ou me procura também, se você tiver medo de falar com ela, eu sou mais brando um pouquinho. Fala assim: olha, se você dá tudo que o seu filho quer, você está criando um monstro. Agora você tem que dar tudo que ele precisa. É diferente. Às vezes precisa de uma palmada. Precisa não, pastor Orlando? Você que já tem uns filhinhos já bem criadinhos, né? Umas palmadas, um puxão de orelha, ouvir um não, um castigo. Hoje em dia o castigo é assim, né? 3 dias sem celular. Pronto, filho menino só falta morrer. Não é assim? Então, amado, apegue-se ao que é eterno, tá? O entretenimento, a mídia, as circunstâncias querem te fazer desviar do foco, tá? Olha, compre isso, compre aquilo, se apegue a isso, tenha aquilo, sabe? E nós temos sido estimulados, querido, a comprar algo de que nós não precisamos, com dinheiro que nós não podemos pagar, para fazer inveja de pessoas que nós não gostamos. Para isso serve a propaganda. Eu aprendi há muito tempo. A propaganda, ela serve para fazer você a comprar algo que você não precisa, por um preço que você não pode pagar, para fazer inveja para pessoas que você odeia.
Saia disso. Mostre para o mundo que você tem outros valores, que você não está nessa correnteza. Que você tem outros valores. Amém? Por quê? Se a gente anda nessa perspectiva do mundo, então a gente começa a valorizar, ou a supervalorizar as coisas dessa terra. Acabamos nos afastando, nos distanciando da realidade eterna e passamos a ver a morte, passamos a viver como se a morte encerrasse tudo. E é por isso que a gente, puxa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tal, porque eu já estou ficando velho, já estou ficando aí, eu tenho que me formar, tal. A gente começa a medir a nossa vida em torno de um tempo, né? Porque a gente sabe que quando você chega aos 60, 70, você não vai ter um vigor de 30 a mais. Então você quer aproveitar o tempo, aproveitar a vida, curtir a vida. E muitas vezes, nessa de curtir a vida, você acaba encurtando-a. A depender, né, de como vai ser o seu ramo de curtição. Não é verdade? Então, amado, a morte, ela não encerra a nossa existência. E é justamente o contrário, né? O que para o ímpio é morte, olha só. O que para as pessoas do mundo é morte, para mim e para você é apenas mudança de endereço. Posso ouvir um amém? Mudança de endereço, amado. Porque o crente já não morre, a morte foi tragada pela vitória. O que morre é a sua carne vai ser sepultada, a sua carne vai apodrecer no sepulcro, e lá está, aqui jaz José Carlos, de 1900 e tanto, não quero falar a minha idade, não falo, 1960 a 2000 né, 20, 30, sei lá. Ali só fala o tempo da minha existência terrena. Mas na verdade, querido, eu mudei de endereço, parti para outra, fui morar com Jesus na eternidade. Estarei na eternidade. Amém? Você quer estar lá também? Muito bem. Então, olha só. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens, diz o apóstolo Paulo. Se a tua esperança em Cristo é só para aquisições nessa terra, porque tem gente que anda para a igreja para prosperar, né? Até por causa de algumas propagandas, né? Não, vou passar para a lei de crente porque fulano lá se converteu, trocou de carro. E o outro lá se converteu, comprou uma casa. E também vou me converter para ver se eu compro alguma coisa também. E muitas vezes, amado, Deus permite que você perca tudo para você aprender a valorizar o que teve e a ter outro sistema de valores que vai te... Então, não permita que os prazeres terrenos aprisionem a tua alma. Tá? O que nos leva ao sexto ponto, a realidade da morte. A morte é inevitável, né, amados? Não podemos mudar essa realidade. A única coisa que podemos mudar é o caminho ou destino. Isso você pode mudar. Mas o seu dia, você não sabe. Esse dia eu estava até falando com o Daniel, meu filho. Daniel, não é você não, é que estava aqui, né? Daniel, meu filho. Mas assim, já imaginou se a gente soubesse o dia da nossa morte? A nossa festa de aniversário ia ser estranha, não ia? Oba, parabéns para ele tem 1 ano a menos de vida. Né? Porque se você soubesse o dia que você ia morrer, você ia falar, o seu aniversário ia ser uma contagem regressiva. Já pensou? Você vai morrer, você está cotado para morrer no dia 1º de janeiro de 2024 e você está no 2023. Como é que você ia comemorar o aniversário hoje? Qual seria o presente? Um caixão, um buquê de flores adiantado? Mas ainda bem que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Não sabe o dia que a gente vai morrer. E aí, cada dia que a gente vive aniversário, glória a Deus, né? Poxa, 60 anos, 70 anos, glória a Deus. Mas isso porque a gente não sabe o dia. A gente só sabe que um dia, né, o Senhor irá nos chamar. Amém? Olha o que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde tem luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que tomem isso em consideração. Quem é que gosta de ir num velório aqui? Quem é que gosta de ser convidado para um banquete? Banquete, né? Velório a gente vai por consideração, né? A família, a pessoa tem e tal, né? Então tem. Mas olha, amado, tem um mistério interessante aí que o escritor de Eclesiastes, né? Salomão, ele diz, é melhor ir na casa que há luto do que ir na casa onde há banquete. Bom, uma pessoa do mundo vai falar, não, esse cara tá doido. Esse cara tá doido, ele é aqueles caras que gostam de pintar os olhos de preto, um negócio de vestir de preto, gótico, né? Aquela coisa, caveira e tal. Não, sabe por quê, amados? Porque na casa onde há luto, você encontra uma mensagem muito clara.
é que o seu dia um dia vai chegar. A brevidade da vida poderia ser você, né? A verdade então, amados, é que num velório nós passamos a considerar a realidade da morte, que um dia será experimentada por nós. Não sabemos o dia, mas sabemos que esse dia virá. A mensagem que nos é passada no velório é: prepara-te para encontrares com teu Deus. Aí quando você for no velório, você lembra dessa mensagem? Falou, opa, eu preciso organizar minha vida. E por último, amado, que eu sei que eu já estourei um pouco o tempo, mas prepara-te para partir. Diga para o seu irmão, prepara para partir. E não diga tá amarrado não, viu? Galera, tá amarrado. Prepara para partir. Sabe por quê, amado? Você não sabe o dia, é claro, tomara que não seja hoje, né? Mas se for, você vai estar com Deus depois dessa mensagem, né? O morrer vai ser lucro para você. Quando fala prepara para partir, é porque você tem que estar preparado o tempo todo. Já que você não sabe o dia da sua partida, Deus não vai agendar a sua morte e falar para você, você vai morrer, como fez com Ezequias, né? Ezequias, põe em ordem a sua casa porque você vai morrer. Não, você tem que andar preparado o tempo todo, porque você não sabe, de repente pode ser hoje. Tomara que não, né? Senão alguém vai falar, a pregação para o pastor Zé Carlos, deu mau auguro, profetizou minha morte. Tomara, Deus não deixa ninguém morrer essa noite, né? Senão vão pensar que foi eu que matei. Mas olha só, o que nos leva ao último ponto, né? Que eu falei, prepara para partir. Quando nós temos a consciência sobre a vida que nos espera após a morte, apesar de não sabermos o dia nem a hora da nossa partida, nós nos preparamos para ela, como se prepara para uma viagem. Ouça o que o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Pedro, diz em 2 Pedro 3, 11 e 13. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis estar como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém? Temos que estar preparados. Não sabemos o dia nem a hora, e é por isso que que temos que estar preparados. Devemos manter os nossos olhos e o nosso coração na promessa e na expectativa de que Cristo virá. Se Ele não vier, nós iremos. Isso me fez lembrar de um testemunho de um pastor que estava para fazer uma cirurgia complicada. E aí a enfermeira perguntou para ele, o senhor está tranquilo? Não, estou tranquilo, porque se eu morrer, eu estarei com Jesus, e se eu não morrer, é porque Jesus está comigo. Né? Então, como o apóstolo Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer, olha, Deus ouviu, viu? Fique de pé, amado. A graça não te livra da conta, mas te livra do pagamento dela. Vou dizer uma coisa para você, amado. Deus não julgou você inocente, não. Ele te julgou culpado. Sabia? Ele te julgou culpado, mas Ele te amou tanto que mandou João escrever o capítulo 3, versículo 16. Quem sabe? Se você entender isso, amado, sair daqui entendendo isso, pronto, a pregação foi excelente. Tá? Deus te amou tanto que Ele não te isentou da conta. A conta tinha que ser paga, senão Deus não é um Deus justo. Na justiça dele, a conta deveria ser paga. Mas então, Ele amava muito, Ele te amava demais, Ele te ama demais, para deixar que você pereça no inferno, porque esse é o castigo da desobediência. A Bíblia diz que você já nasceu em pecado, e foi se aperfeiçoando nele, até que um dia você se converteu. Amém? E a sentença que estava sobre você foi colocada nas costas do filho dele. Aquele mesmo que, quando crucificado, no meio de dois outros condenados, ele diz: Pai, por que me desamparastes? Você sabe o que significa isso, amado?
O próprio filho que nunca foi desamparado pelo pai, o filho que na ocasião do batismo ouviu isso: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. O filho que no dia da transfiguração disse ali para Pedro, Tiago e João: esse é meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. E agora o próprio filho está ali na cruz, perguntando para o pai: pai, por que me desamparastes? E a resposta ficou no ar, amado, e até hoje ela ecoa nas nossas vidas, pelas gerações. Sabe por quê? Porque eu amei ao mundo de tal maneira que dei o que eu tinha de mais caro para poder reaver aqueles a quem amei. Você faz parte desse universo de pessoas pelas quais Jesus morreu, amém? Mas eu quero que você feche os seus olhos agora, amado. Talvez você esteja hoje pela primeira vez aqui, ou segunda, ou terceira vez, não sei, e que você ainda nunca tenha considerado essas coisas. Que ser cristão é se posicionar em relação à cruz de Cristo. Ser cristão não é mudar de religião, porque você pode continuar a mudar de religião e ir para o inferno do mesmo jeito. É mudar de Senhor. Ser cristão não é mudar de religião. Mude de Senhor. Deixe de ser o Senhor da sua vida e permita que Deus o seja, porque Ele pagou um alto preço por você. Ainda de olhos fechados, eu quero fazer um apelo para você que está nos visitando aqui. Se você foi tocado por essa mensagem, se você nunca pensou na religião ou pensou no Evangelho dessa forma, e você não quer passar uma eternidade longe de Jesus, levanta a sua mão, diga: eu quero Jesus. Levanta a sua mão. Com o levantar da sua mão você vai estar dizendo: eu quero Jesus, eu quero esse Jesus que foi pregado aqui nessa noite. Tem alguém nessa noite aqui que quer fazer uma entrega da sua vida a Ele? Levanta a mão, querido. A Bíblia diz: eis o dia sobre modo oportuno, eis o dia da salvação.